Então tá, Vânia, vamos dar início então? Vamos começar? Pronto. Tá, só um instantinho que vamos dar início à transmissão aqui já. Tá, então vamos começar tudo de novo, pessoal. Bom dia para vocês. Meu nome é Inácio, sou gerente comercial da Prime TS Brasil. Tá? Para quem está entrando hoje, tá, pela primeira vez, seja bom dia, seja bem-vindo, bom dia. Para quem entrou ontem, a gente pede desculpas, tá, pelo acontecido. E vamos embora, vamos começar, que hoje, sexta-feira, tá tudo muito bom para poder dar continuidade, tá? Então, gente, assunto de hoje, o webinar, o assunto vai ser: sua escola está preparada para o retorno às aulas? Esse é o eixo principal, o ponto principal do nosso assunto. E antes de passar para a Vânia, que vai fazer a apresentação e vai falar a respeito do assunto, vamos falar a respeito de algumas novidades que a gente tem, tá? Só um instantinho, por favor. Vânia. Oi. Tá, queria te agradecer aí, tá, pela participação, tá? Desculpa aí ontem tudo acontecido, e hoje, agora sim, nós estamos 100% aí, tá? Para começar. Tá legal? Beleza? Então tá, pessoal, vamos lá então. E antes de passar para a Vânia aqui agora, vamos falar a respeito de alguns assuntos que a gente tem aqui, que são justamente do que vem por aí, tá? Em relação ao aplicativo. Antes disso, volto a falar com vocês, esse webinar que a gente está fazendo é de um ciclo de webinar, tá? Que são do programa Escola em Segurança. Tá? Escola em Segurança, justamente foram os outros dois que a gente apresentou. Nesse primeiro webinar a gente falou da nossa plataforma, tá? Funcionalidades e migração para a nova versão do nosso aplicativo. O segundo webinar tratou como ponto principal nosso lançamento do aplicativo via computador, via web, para o uso de pais, né, e alunos. E também foi apresentada a nossa carteirinha virtual para seguros, ou seja, toda escola que tem seu seguro educacional, agora a carteirinha, a famosa carteirinha que muitas vezes ninguém sabe onde está e muitas vezes a escola não tem, agora vocês vão ter dentro do nosso aplicativo. Tá legal? Este está sendo o nosso terceiro webinar. No quarto webinar, como falei com vocês, vai estar representado pela Ubirani Pereira, tá? E a Renata Piscinotto, do Colégio Tarcísio Piscinotto. O assunto desse quarto webinar vai ficar aí até 2, 3 dias antes. A gente vai avisar qual que vai ser o assunto, talvez uma semana antes, tá? Vai ser dia 23/7. Agora bem, entrando nas próximas novidades que a gente tem, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, essas novidades que a gente está apresentando para vocês são 5, tá? Vocês podem visualizar que estão todas numeradas. O que eu vou pedir para vocês, e isso é muito importante para a gente. Vocês, ao longo do momento que eu esteja apresentando aqui as novidades, vocês têm que escolher uma, tá? Escolham qual que é o número que vocês acharam interessante para poder vocês terem no próximo lançamento do nosso aplicativo. Lembrando, muito importante, quem decide as funcionalidades do dia a dia da escola são vocês. Por isso que a gente vai apresentar 5 e vocês vão escolher a primeira que a gente vai colocar em simultâneo no nosso aplicativo. Então vamos lá. Número 1, a gente tem o Estou Chegando. Estou Chegando, a funcionalidade que permitirá que você, pai, sinalize para a escola a sua localidade e o tempo de trajeto para buscar o aluno, diminuindo o tempo de espera e ajudando no fluxo de veículos na porta da escola. Tá? A gente sabe que muitas escolas têm muitos atritos com os vizinhos, né, do lado. Inclusive eu sou vizinho de escola e a gente entende muito bem isso. Né? Pai chegando, pai parando na porta da garagem do vizinho, vizinho muitas vezes se estressando com o dono de escola. Então, o que está ajudando essa função aqui, justamente, é tentar agilizar isso aí e evitar aqueles problemas. Número 2, protocolo de saúde, formulário para preenchimento diário pelos alunos e responsáveis sobre o estado de saúde do aluno. Tá? Então, o que a gente pretende com essa função, poder colocar, né, como fala aqui, o formulário, aquele formulário, né, padrão para saber se o aluno está tendo está passando mal, está sentindo alguma dificuldade pessoal, né, em relação à saúde,
Então, nesse protocolo, nesse formulário, ele vai poder marcar que sintoma ele está tendo, tá? Então, a gente pode evitar, né, talvez a futuro, problemas. Então, a gente identificou alguma dificuldade nesse aluno, a gente consegue isolar ele ou pedir, né, para os pais para não mandar à escola. Número 3, a gente tem o UpNote Docs, sala de aula. Escola e professores poderão enviar documentos, arquivos e vídeos para os alunos sinalizados como itens necessários para a aula, tá? Isso aqui, pessoal, está tendo uma evolução do UpNote. Vocês sabem que o UpNote, a principal característica dele é comunicação da escola para os pais e alunos, tá? O que a gente está pretendendo com essa função, poder fazer também o caminho inverso, tá? Que os pais também possam entrar em contato com a escola. E como que funcionaria isso? É o seguinte, muitas vezes, vamos colocar um exemplo aqui de um pai, que de repente a criança tem que ter algum cuidado especial em relação à alimentação, né? Então, o que acontece? Normalmente, a família tem um cronograma de alimentação, isso para os mais novos, né? Então, esse cronograma de alimentação, o pai já pode colocar dentro da plataforma e já disponibilizar para a escola. Tá? E não é só isso, pode colocar uma receita médica, né? No caso se tem que ministrar algum remédio, contratos, autorizações, etc. Tá? Vamos para o número 4, o quiz. Este novo módulo permitirá à escola e professores criarem formulários para pesquisas e testes para os alunos e responsáveis. Tá? Então o quiz praticamente o que vai fazer com vocês justamente poder, por exemplo, criar, né, a questão de enquetes, tá? Isso é muito legal para a escola, né? Enquetes de todo tipo, de repente com resposta sim e não, uma enquete onde vai ter a opção A, B, C, onde tem que marcar mais de uma opção, tá? Isso a gente dá liberdade para você. Número 5 e última. Vocês podem ver que a número 5 a gente colocou diferente, porque aqui já é uma função que vem com uma plataforma, tá? Então, integração com plataforma Doctopus, para ajudar os pais e a escola a prover um melhor atendimento e acompanhamento das crianças, permitindo ainda que a equipe multidisciplinar atue no desenvolvimento das crianças. Essa plataforma, gente, é muito legal. Vamos informar por quê, qual que é a ideia da gente com isso aqui. Tá? A gente entende que na escola vocês têm muitos alunos sendo acompanhados fora de sala de aula, seja com psicólogo, seja com fonoaudiólogo, né? Normalmente, quem identifica o primeiro problema é o professor, né? O professor deriva normalmente para algum orientador, né? E o orientador talvez pode derivar para um profissional. Então, como vocês podem ver, aí está acontecendo um ciclo, né? De várias pessoas interatuando com aquele menino, com aquele aluno, com aquele paciente. Então a ideia do Doctopus é vocês poderem ter toda essa informação centralizada numa plataforma, tá? Para poder realmente depois ter uma, vamos dizer assim, ter uma definição para o pai, poder passar para o pai detalhes do que aconteceu com esse menino. Tá legal? Beleza. E encerrando aqui, a gente vai falar a respeito do nosso blog, tá? Passar aqui, tá? Pessoal, nosso blog, tá? Vocês podem acessar nosso portal, o blog é para os clientes, tá? comunidade.upnote.com.br/. Nosso blog vai ter as últimas informações sobre o segmento educacional, lançamento de novas funcionalidades da plataforma, vídeos exclusivos e manuais sobre o produto, perguntas frequentes para a plataforma, formulários para a solicitação de novas funcionalidades para a plataforma, tá? Então, gente, encerrando aqui, dando mais ou menos aqui um encerramento geral do que é nossa plataforma, a gente tenta juntar todas as informações num ponto só. Críticas, sugestões, elogios, tá? Dúvidas em relação a como utilizar o aplicativo, isso é muito importante, porque muitas instituições têm um fluxo de mudança de funcionários, talvez quando o funcionário chega tem que operar com o aplicativo e não sabe como. Então, aí vocês podem derivar essa pessoa para entrar na nossa comunidade, tá? E poder ver todos os vídeos e tutoriais para saber como operar com o nosso aplicativo. Tá legal? Beleza, então agora, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar para Vânia. Agora é o momento dela de poder realmente dar continuidade.
tá? Tudo bem aí, Vânia? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tá? Vamos então a passar agora assim a sua apresentação. Tá legal? Antes de começar, gente, vou fazer uma apresentação da Vânia, uma apresentação completa, tá? Vânia Elizabeth Araújo, pedagoga habilitada em supervisão e inspeção escolar pela PUC Minas. 33 anos de coordenação pedagógica de educação infantil e ensino médio. Consultora em legislação e escrituração escolar desde 1982. Atualmente integrante da equipe TGE Consultoria Escolar. Vânia, é com você aí. Ok. Podemos começar. Ontem tivemos um problema, mas nada que possa ser resolvido. Eu estou enviando, nesse momento, no chat... Fala um pouquinho mais alto, aqui. Vânia. Chega um pouquinho mais perto, por favor. Do computador? Sim. Assim? Beleza, ótimo. Então, eu estou enviando no chat aí para vocês agora. Eu mesma vou dar um enter, vai cair o link da Rádio Itapema, que era a rádio que vocês estavam escutando antes de começar. É uma excelente rádio, boa música. Normalmente o educador gosta de boa música. Vocês vão poder acessar pela internet, sempre a programação é excelente. Agora vamos falar do nosso assunto, que é sobre documentação escolar. A TGE é uma empresa de consultoria, todas da área de educação. Nós temos como carro-chefe a documentação escolar. E agora, com essas nos preocupamos imediatamente de fornecer à escola a condição de um registro mais rápido possível, porque como nós trabalhamos com documentação, e vocês que estão na escola sabem disso, tudo que é feito tem que ser documentado. E como não houve, nenhuma preparação, ninguém foi avisado com antecedência, então nós nos preocupamos. Logo nos primeiros dias nós liberamos alguns arquivos, que é esses que estão na tela aí para vocês. As planilhas de registro do professor, algumas escolas começaram logo no outro dia, no dia 18, logo quando começou o período de suspensão, outros começaram 3 dias depois, uma semana depois, e na verdade isso não importa, O que importa é que a escola mantenha, desde a educação infantil até o ensino superior, em primeiro lugar, que ela mantenha esse contato, o vínculo com o aluno e com a família. E todo esse vínculo, esse contato, ele tem que ser registrado. E aí nós nos preocupamos porque o registro do professor seria primordial. Então, existem aí as 3 planilhas, em modelos para cada segmento da educação básica. Porém, muitas escolas falam, mas para que o registro da planilha de educação infantil, se o tempo da educação infantil não será contabilizado para descontar nas 800 horas? Se já foi publicado que a educação infantil poderá cumprir o mínimo de 60%, que são 480 horas. Porém, lá na mesma legislação que diz isso, tem artigos que dizem, que registram, que a escola não pode deixar de fazer o contato com o aluno, com a família, de orientar os pais. Então, se a escola está fazendo isso, que ela registre, porque se ela precisar de comprovar, é o registro da planilha que vai demonstrar que ela fez. E aí, independente se vai contar ou não, o registro é preciso ser feito. Aí abaixo, temos um cronograma. Esse cronograma dizendo sempre que nenhum arquivo desse é oficial, porque a Secretaria de Educação, os conselhos, eles não determinam modelos. Algumas coisas podem vir com modelos, mas nesse caso da pandemia, nada foi publicado como um modelo obrigatório. São orientações, são regulamentações que vêm nas publicações oficiais. Então, esses modelos que nós fizemos, a gente faz em cima daquilo que está na lei sendo determinado para existir o registro no documento. Então, a preocupação é que tenha o registro necessário e não o modelo. Então, fiquem à vontade. Nós criamos aquele cronograma que está logo abaixo das planilhas, e é um cronograma que ele foi criado na urgência, para que as escolas tivessem onde
digitar, porque esse cronograma a gente chamou de um cronograma de registro da reposição e da direção da escola. Tudo que ela foi fazendo, que ela fosse fazendo, né, que a gente estava lá no mês de março, nós estávamos todos no mês de março, e aí tudo que a direção fosse fazendo, que ela registrasse de alguma forma, que fosse um rascunho, que ela tivesse depois, hoje, como a gente tem a necessidade a gente tem a necessidade de prestar, né, nós, as escolas têm a necessidade de prestar contas à secretaria, que ela tenha da onde tirar para colocar nos documentos que vão aí sim por e-mail, como está determinando na legislação. E do lado direito existem os modelos de declaração. O que são essas declarações? Essas declarações são, um modelo também, foi publicado no Minas Gerais, inclusive um modelo, mas um modelo que foi publicado no Minas Gerais é um modelo para a rede estadual. Nós temos sempre o costume de dizer que a escola deve sempre consultar o Minas Gerais, ler todas as publicações, acompanhar tudo de perto, porque normalmente a inspeção escolar, que é o segmento da educação que acompanha o trabalho da escola, ela tem como consulta o que ela tem de publicação, de orientação para a rede estadual. Então, foi publicado lá. Nós fizemos essa consulta, montamos o arquivo, porque todos os alunos, vocês sabem, todos os alunos da escola da educação básica, eles precisam de ter uma ficha individual que é impressa todos os anos e essas fichas são colocadas na pasta do aluno. Então, se o aluno estuda numa escola, do 1º ao 9º ano, dando um exemplo aqui, ele tem 9 fichas individuais que vão ficar arquivadas na escola. Quando ele sai para o 1º ano, se essa escola não tem ensino médio, essas fichas ficam arquivadas lá. Então, a vida escolar do aluno, ela é registrada através de fichas individuais daquele aluno. E aí, né, já foi pedido pela secretaria que as escolas façam esse registro também do período da suspensão das atividades não presenciais, como se fosse uma ficha, e essa ficha vai ficar também arquivada. Então, se o aluno, continuando no exemplo, se o aluno fica do 1º ao 9º ano e ele tinha 9 fichas, agora ele vai ter 10 fichas, porque um dos documentos, ele é um anexo do ano de 2020, quando aconteceu a pandemia, e aí registrando que ele participou das atividades não presenciais. Se a escola quiser imprimir esta ficha, essa declaração, nós estamos chamando de declaração, na parte, no verso da ficha individual de 2020, não tem problema. Sem problema nenhum imprimir no verso. Ou então, imprimir uma folha à parte que fique junto com o ano de 2020, porque essa declaração, ela é deste ano. Essa ficha, ela tem que ser feita em cima do plano curricular. Nós fizemos um arquivo, quem entende de Excel, é bem fácil, ele é feito no Excel, a escola joga o nome do aluno, porque essa ficha terá que ser feita por turma, porque cada turma tem um plano curricular, cada turma tem uma quantidade de aulas, então vai seguir de lá. E aí nós fizemos um arquivo completo, onde a escola coloca o nome dos alunos da turma, a lista da turma, a matriz que ela vai preencher ali de acordo com o plano curricular daquela turma, e 40 fichas que vão sair do que a escola registrar já com o nome do aluno, com o nome da escola, porque ela prepara na matriz, e já saem as 40 fichas, né, numa turma de 40 alunos. Normalmente as escolas particulares não têm esse número de alunos, elas trabalham com um bom senso de não superlotar salas, mas ela tem até 40 alunos para só imprimir. Ela preenche da turma e imprime as 40 fichas. E uma autorização do uso da imagem, que não é do aluno, porque normalmente do aluno vem no contrato de prestação de serviço, ou a escola faz uma parte, porém, agora o professor não foi contratado para trabalhar por vídeo e trabalhar, né, dessa forma remotamente. O professor da educação básica, raramente isso acontecia, e agora praticamente as escolas, na maioria, não tinha essa forma, e agora eles precisam de fazer esse tipo de atividade, e a escola então tem que conversar com o professor e precisa de ter dele autorização.
Ah, mas se o professor não quiser, ele não vai fazer, ninguém é obrigado, certo? Mas se ele fizer, é preciso ter a autorização dele por escrito. O professor não está indo na escola, manda autorização por e-mail e ele retorna o e-mail dizendo que concorda com os dados, todos certinho, ele retorna para a escola. Assina no dia que retornar a aula. Esses documentos, nós achamos que seriam documentos urgentes. A autorização, a planilha e o cronograma, elas foram liberadas gratuitamente para toda escola que entrou em contato com a TGE. A gente fez uma ampla divulgação pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp. E todas que pediram, enviaram por e-mail. Por quê? Vocês conseguem, nós temos esse site aí que chama Pandemia Escolas, é um site da TGE, não é o nosso site oficial, a gente criou um site só para esse assunto. E vocês vão ter esse link. E através do link desse site, vocês conseguem fazer o download desses arquivos. Porém, se a escola tiver alguma dificuldade, ou a pessoa que vai trabalhar com os documentos tiver alguma dificuldade, ela vai mandar um e-mail, pedir por e-mail, a gente manda por e-mail, já tudo formatado para ser trabalhado no computador. Então, são arquivos que podem ser tirados do site ou por e-mail. São arquivos gratuitos que a gente tem o maior prazer de passar para todas as escolas. Não são arquivos oficiais, mas são arquivos que a escola pode ter um norte para montar, elaborar, né, deixar pronto da forma que a escola precisa dos registros, e aí ela começa a partir do que a gente fez como um norte para ela. Bom, isso aí foram arquivos que a gente já no início achamos que seria necessário, e hoje a gente vê que eles estão sendo inclusive cobrados. A partir da parte de baixo, onde começa a documentação citadas na legislação, a legislação a 474, parecer número 5, primeiro veio o parecer nacional, do Conselho Nacional, depois veio o do Conselho Estadual, que é a resolução, e aí veio, né, dando do Conselho Estadual, principalmente, regulamentando algumas coisas para as escolas de Minas Gerais, e aí dentro dessa regulamentação foi determinado como é que a escola deveria fazer esses registros. E são também arquivos que não são oficiais, mas são registros. Esses arquivos, nós infelizmente não temos como repassá-los, porque são uma quantidade maior, precisa de um pouco de orientação. A gente fez um pacote, né, para educação infantil até o 5º ano e até o 9º e ensino médio, que aí a quantidade de arquivos vão aumentando em valores bem pequenos. Lá no site tem, o pacote é bem acessível a todas, no momento que todas as escolas estão com esse problema de financeiro, não dá para negar, né, como todos nós. Então, esse pacote, a gente organizou de acordo com o que está lá na 474, no seu artigo 20, que é o principal, e em alguns outros. Lá fala tudo, aí a gente numerou para ter uma organização, para a escola entender, porque em todas as legislações, tanto o parecer como a resolução, que vem orientando as escolas, tem uma nota também do Conselho, uma nota de esclarecimentos, todas elas dizem que a escola deverá entregar. A princípio, nós ficamos até bem sem saber como que será isso, a quantidade de inspetores escolares ou a quantidade de técnicos educacionais das secretarias municipais não é em número suficiente para atender todas as escolas pessoalmente. Como que eles vão fazer? Bom, já veio registrado na legislação. Toda a entrega da documentação ela será feita por e-mail. Então, assim, bem resolvido, bem prático, por e-mail. A secretaria, é claro, vai liberar qual é o e-mail que a escola terá que enviar. Tenho dito muito para as escolas, comecem a providenciar, porque quando vier o retorno, que a escola esteja com praticamente tudo pronto. A única coisa que ela não vai ter, apesar que ela vai saber dias antes, é o dia do retorno. Porque para fazer um calendário de reposição, a escola precisa, além de outros dados, ela precisa do dia do retorno. Então ela começa a fazer o calendário, deixa semi-aberto, começa a calcular a carga horária, deixa semi-aberto, mas fica faltando fechar o calendário de reposição por causa do dia do retorno. Os outros documentos, eles podem ser já organizados, já deixar preparado, que na hora que falar que vai ter que enviar e for divulgado no e-mail, a escola já salva tudo em PDF para poder enviar. São todas as escolas fazendo isso.
com certeza eles vão ter que se dedicar muito a esse serviço, a inspeção, os técnicos educacionais, das secretarias estaduais, das municipais, para verificar os documentos que as escolas vão enviar. Então, assim, não dá para ficar deixando para fazer na hora que retornar, apesar de que a legislação diz que a escola tem até 30 dias após o retorno para entregar. Mas vejam bem, como é que a escola vai fazer isso 30 dias após o retorno, se ela já vai retornar com tanta coisa para pensar, com tantos cuidados que deverão ser verificados a todo tempo na escola. Então, que ela deixe isso pronto, porque no retorno, é um retorno muito preocupante, com muito cuidado. Então, o que a gente puder adiantar vai ser muito bom para a escola. E aí, falando dos documentos, o primeiro documento que é falado lá, por diversas vezes, em vários artigos, principalmente no 20, é o relatório circunstanciado, que é um documento que tudo começa pelo relatório da direção da escola. A direção da escola, ela precisa ter, o Vinícius, volta para mim lá no número 1, por favor, o relatório circunstanciado. O relatório circunstanciado é o geral de tudo que ela está entregando. Normalmente é assim quando a gente vai mandar uma documentação. Você vai mandar uma documentação, você manda um arquivo que você faz um relatório de tudo que você está enviando. Então, é esse relatório circunstanciado da forma que está na resolução, o nome dele. E aí a escola vai explicar nesse relatório tudo que ela precisa explicar de acordo com o que foi determinado na resolução. Começando por de que forma que a escola orientou pais, alunos e professores, ou comunicou da suspensão. Houve a suspensão. A partir do momento que houve, a escola precisa avisar. E aí ela avisou como? Então ela vai falar para os professores foi assim, para os alunos foi assim, para os alunos hoje, depois que conversamos com os professores, aí os professores foram de sala em sala no último dia de aula, que foi dia 17, conversou com todos, a direção chamou todos os alunos numa quadra, num pátio, para falar com todos de uma vez só. Como que foi esse aviso? De que forma que a escola fez as comunicações devidas? Depois, de que forma que a escola comunicou? O funcionamento da escola durante a suspensão das aulas. Porque para funcionar, a escola precisava orientar. Então, ela teve que orientar primeiramente os professores, depois pais, alunos. De que forma que ela fez esse comunicado com cada um, deles? E de que forma que a escola comunicou para pais, alunos e professores como será o retorno, como que vai ser esse retorno. Então, a escola precisa de deixar isso registrado. Por isso que o próximo documento é uma planilha das formas de comunicação para pais, alunos e professores. Porque se a escola diz, lá no relatório circunstanciado, que ela informou aos pais, alunos e professores tudo isso, ela tem que comprovar como que ela informou. E aí ela tem uma planilha onde ela registra de que forma que ela informou tudo, porque não dá para ficar colocando tudo isso lá no relatório circunstanciado, para não ter dificuldades até de quem recebe a documentação entender. Mas ela deixa registrado ali que se precisar. Está bem claro na documentação. Tudo será enviado por e-mail. Mas que se tiver alguma dúvida, eles entrarão em contato com a escola e podem ligar para saber de alguma coisa, algum detalhe do documento. Ou então, eles podem também marcar uma ida na escola, apesar da gente já ter participado de algumas lives da inspeção escolar, eles estão evitando que isso tenha que acontecer. Então, quanto mais a escola for clara na documentação, melhor para quem recebe e entenda o que está sendo registrado ali. Então, o número 2 é esse, faça uma planilha, organize uma documentação, um documento falando de que forma que a escola fez todos os registros de comunicação. Aí o terceiro é falando do calendário. A gente tem falado muito isso para as escolas, algumas escolas dizem assim, eu faço contato e falo assim, o meu calendário
calendário não vale mais, eu já estou fazendo outro. Não. Não se pega um calendário que foi, aliás, não se pega nada que foi elaborado para a escola, joga no lixo, faz tudo de novo. Tudo que a gente vai fazer na escola, a gente pega o que já tem, faz uma avaliação e atualiza. No caso do calendário, vai ter que ser feito outro, mas o que já existia, que já foi elaborado, que a escola já sabia que ele ia ser cumprido durante o ano, às vezes já tinha sido enviado para a secretaria, às vezes a inspeção já tinha autorizado, né, dado vistado, não adianta. No momento agora, esse calendário, ele ficou funcionando até o dia 17 e parou. Mas quando a gente retorna, vamos dar um exemplo aqui, se retornarmos no dia 15 de agosto, quando a escola retorna, aquele calendário que foi feito lá no início do ano, ele volta a valer, ele continua, ele não foi jogado fora. Então, o que estava lá já programado a partir do dia 15 de agosto vai continuar. A escola vai fazer um calendário de reposição dizendo, bom, estava programado assim e nós vamos refazer assim. Mas aquilo que está programado vai continuar. Só não foi feito no período de suspensão. Então, do dia 18 de março até outro, não tem. A escola precisa de fazer um cálculo de carga horária, até para a educação infantil, porque a escola vai ter que cumprir as 480 horas, então ela precisa de fazer um cálculo de carga horária, a partir do momento que ela sabe do retorno. Agora, independente de saber do retorno, a escola já pode ter um cálculo à parte de carga horária, colocando, que é o que diz lá na resolução, trocando sábados de reuniões, que seriam dias escolares, aqueles dias depois de dezembro, que seriam dias escolares, depois do último dia de aula, né? Então, esses dias, que seriam dias escolares, a escola pode já transformá-los em dias letivos, já está isso lá na resolução. Feriados e recessos que estavam previstos, que vão virar dia letivo, a escola já pode fazer esses cálculos para já ver quanto que ela já vai. Vamos supor aqui que nós vamos começar no dia 15 de agosto. Então, nós já vamos fazendo, a escola já vai fazendo um cálculo para ver qual a carga horária que ela já vai ter disponível e ver quanto está faltando. A gente fez um arquivo muito legal, ele tem diversas planilhas, todas com a soma automática. Uma delas é a planilha de carga horária diária a mais, que é possível, né? A escola pode, muita escola, eu posso aumentar uma hora de aula a mais, mês sim, mês não, ou semana sim, semana não, ou todas as semanas, pode, desde que você justifique através do cálculo de carga horária que você precisa disso. E o cálculo de carga horária a mais, ele é um cálculo que deve ser feito no final, porque nós já andamos fazendo com algumas escolas, aí vou dar um exemplo, fez, pela aquela suposição que foi feita, né, a gente supõe data de retorno em algumas coisas, aí a gente calcula, aí fica vendo lá no final assim, ele dá pra gente, ficam faltando, vamos supor aí, 24 horas ainda para serem, colocou sábado, colocou feriado, colocou tudo, ainda ficaram faltando 24 horas para serem cumpridas. Nada impede como que a escola, nada impede que a escola programe lá com aquele segmento um trabalho que ela vai enviar no final de semana que não tem aula, porque tem escola achando que pode colocar, aliás, não está dizendo que não pode, vou até fazer uma correção aqui, não está dizendo que não pode, mas a escola colocar todos os sábados, existe um artigo na resolução que a escola precisa de cuidar, né, da tranquilidade, do emocional, do aluno, do professor e do próprio estresse de trabalho e de atividade escolar. Então, se ela coloca todos os sábados, fica pesado. Eu estou dando a minha opinião como pedagoga, que fui a vida inteira. Eu acho que sábado sim, sábado não, tudo bem. E aí também, se ela tem lá 24 horas que não foram, né, não conseguiu, ela pega essas 24 horas e pode dar aí um trabalho que o aluno vai precisar se dedicar um pouquinho no final de semana, que não vai ter aquele sábado, né, ir para a escola nem nada, e contar ali 4 horas, e ela vai tirando.
essas 4 horas, ou durante a semana um trabalho para casa e contar. Isso vai ser possível. A atividade não presencial, eu não gosto muito de falar atividade online ou remota, porque, como a resolução diz, é atividade não presencial. E atividade não presencial pode ser aula gravada, online, material impresso pela escola e o pai busca. Tem escola que está mandando até office boy, né, motoboy entregar, seja lá de que forma for, a escola ela está liberada para atuar de melhor forma para atender esses alunos nas atividades não presenciais. O aluno faz um exercício que o professor mandou, é contado, então tudo é atividade não presencial. E a atividade não presencial será permitida mesmo no retorno das aulas. Então, se a escola precisar, ela vai continuar utilizando disso. Por isso que eu falo, deixa aquele cálculo por dia no final. Alguém está perguntando no chat como é que faz o cálculo da atividade remota, né? Que não seria nem a remota, seria a atividade não presencial. Tudo que o professor está programando para fazer com a turma, ou a escola, o professor vai anotando, na planilha dele tem uma coluna que é o tempo estimado para a atividade. Existem escolas achando que esse tempo é o tempo do professor. Não, no momento nós estamos falando da carga horária do aluno, que são as 800 horas. Então, é preciso colocar qual que é o tempo. E o professor sabe, ele dá um exercício, ele passa um exercício, ele dá um vídeo para assistir, esse vídeo é de 1 hora. E aí ele dá uma atividade que ele já calcula que a turma, no mais ou menos, né? Nada é calculado certinho. Eu tenho que marcar ali e demonstrar quanto tempo, não é isso. Mais ou menos o aluno gastaria 1h30 para fazer atividade depois do vídeo. Então, ele tem um tempo estimado para tudo de 2h30, né, com um vídeo de 1 hora. Tudo tem que ser colocado e depois somado, ok? E aí, esse terceiro aí é sobre esse calendário, que no momento não é possível fazer o calendário de reposição, mas o calendário oficial da escola ele tem que já estar reservado, porque ele vai junto. A escola precisa de entender que quem recebe isso por e-mail tem que ter o calendário que foi elaborado junto com o de reposição para que eles façam, eles entendem bem, né, e sabem fazer os cálculos e conferir se está tudo certo. Então, o calendário já reservado, que foi o calendário, o arquivo que foi feito, o calendário no princípio do ano letivo, a cópia dele para ser feito o calendário de reposição e os cálculos de carga horária, eles não precisam de ir. Mas eles têm que estar na escola, porque se eles ligam e pedem uma explicação, a escola precisa de ter isso em mãos para explicar tranquilamente. Então, esses cálculos são muito importantes e são bem precisos quando a escola faz tudo à parte na hora de fazer o calendário de reposição. Esse é o terceiro. Então, nós temos aqui, eu vou fazendo uma revisão rápida, que a escola tem que mandar um relatório circunstanciado, ela tem que mandar o calendário oficial do início do ano letivo, junto com o calendário de reposição. O quarto não é um documento que provavelmente não tem que ser enviado, mas a escola precisa de ter registro disso, porque tudo que nós fazemos na escola, eu fui coordenadora há anos, vocês sabem disso, diretores, coordenadores e professores, nós precisamos planejar e registrar esse planejamento. Então, se foram feitas atividades não presenciais nesse tempo, como que tem que ter o planejamento, como que foi feita essas atividades. E lá no relatório circunstanciado vai ter que citar que foram feitas as atividades não presenciais, o planejamento das atividades não presenciais, e vejam bem, não tem problema nenhum, existe eu tenho ficado muito triste, vou ser muito sincera com vocês, quando eu escuto escolas dizendo que a gente, o contato nosso é o dia todo com escolas de toda Minas Gerais, e cada uma contando uma coisa, eu fico muito triste de escutar escolas dizendo que o aluno está entrando na frente do computador a partir de 7 horas e ficando lá até 11h30, inclusive de uniforme, ou a partir de 1 hora, ficando lá até 5h30, inclusive de uniforme. É muito triste isso, porque quando se fala em planejamento das atividades não presenciais, o momento que isso está acontecendo e o porquê isso está acontecendo é muito pesado para todos nós. E o professor está sofrendo, né, está pesado, o diretor, o coordenador
Não dá para pensar que com o aluno vai ser diferente. Então, não dá para poder planejar nada da mesma forma como seria na sala de aula, aluno sentadinho, bonitinho, de uniforme, e na casa dele tem barulho, toca um rádio, a campainha toca, o cachorro late. Ele não está mais na sala de aula, está em casa. O momento ali é um planejamento para uma atividade totalmente diferente de tudo que já foi para o professor, para o aluno, para a escola, para todo mundo. Esse planejamento precisa ser feito, precisa ser registrado. Então, eu tenho dito assim com a escola: mas eu comecei o planejamento, nós começamos as aulas, as atividades não presenciais, só dia 15 de abril, porque até dia 15 de abril nós ficamos planejando. Ótimo, não tem problema nenhum. Pegou todo mundo de surpresa, não tem nada a ser com critérios e horários como tem que ser feito na escola, né? Que tem horário de entrada, saída, aluno não pode nem chegar atrasado, tem tudo, toca sinal, troca uma matéria. Não é isso. Então, vamos programar. Precisou de tempo para que os professores se preparassem. Que bom, é sinal que a escola preocupou em fazer uma atividade bem feita, discutindo tudo aquilo com o professor, e ninguém está podendo encontrar presencialmente, e aí isso foi virtual, foi por telefone, teve troca de e-mails com arquivos, né? Tem que explicar como é que foi esse planejamento e fazer o planejamento. Isso tem que estar registrado, porque, claro, no relatório circunstanciado, a escola tem que falar como que ela fez o planejamento das atividades não presenciais. Não é um documento que deverá ser pedido, mas ele vai ser citado no relatório circunstanciado. Se precisar de comprovar, tem que estar na escola todo prontinho e certo. É uma planilha que nós criamos. Os outros próximos, que são os documentos 5, 6, 7 e 8, eles referem-se à proposta pedagógica e ao regimento escolar. A gente estava vivendo um momento bem já atípico, porque nós já estávamos vivendo a nova base nacional comum, e todo mundo, eu participei, a equipe TGE, as escolas, fomos convidadas por escolas, todas as pessoas participaram de palestras ou deram palestras, orientaram professores, todo mundo se preparou para isso, né, trabalhar dentro da base nacional comum. E é claro que ela tem que ser regulamentada, e aqui em Minas ela foi regulamentada em 27 de junho, através de uma resolução própria. E aí, a partir dessa regulamentação, as escolas teriam que fazer esse registro nos documentos oficiais dela, que são plano curricular, regimento, proposta. Algumas escolas já tinham feito, já estavam fazendo, nós já estávamos trabalhando com algumas escolas, isso foi em junho, e muitas ainda não haviam mexido no regimento e no PPP, até porque ainda tinha um prazo, né? A própria secretaria ainda ia fazer cobrança quando veio a pandemia. Porém, antes um pouquinho da pandemia, foi publicado no dia 1º de fevereiro uma regulamentação para o funcionamento da educação em Minas Gerais, da educação infantil em Minas Gerais. Isso já vinha sendo discutido no conselho, nas secretarias, pela inspeção escolar, por uma série de segmentos. Isso já vinha sendo discutido. E aí eles formaram uma equipe, né, igual fizeram agora para elaborar os protocolos de retorno, com o pessoal da Undime, do conselho, da secretaria, da inspeção, e daí até a Cinep, todos participando, e elaboraram então o funcionamento da educação infantil. As diretrizes, né, a regulamentação, ela era direcionada pela 443, que é uma publicação de 2001, e que ela foi, agora ela foi, esqueci o nome, mas ela não vale mais, ela foi revogada, lembrei, ela foi revogada com a publicação da 472, que foi dia 1º de fevereiro desse ano. Todos estavam ingerindo essa publicação, porque ela já estava valendo. Nós chegamos a fazer 2 processos da TGE, já em cima dessa nova publicação, dia 1º de fevereiro, veio a pandemia. Aí a gente fala sempre, quando vai falar de regimento proposta, nós temos dito para as escolas assim: se a escola tem que fazer
uma alteração ou uma atualização desses documentos, que ela já olhe a referente à base e que ela já olhe referente à educação infantil e já coloque os textos devidos, já faça a inserção da forma como ela vai trabalhar a partir daquelas publicações, e aí também coloque a da pandemia. A da pandemia coloque no final, porque fica como um anexo. Daqui a 2, 3 anos, essa pandemia vai ser, se Deus quiser, só uma lembrança pesada, mas uma lembrança. Nós não estaremos mais vivendo com ela. E aí ela ficando no final do documento como um anexo, daqui a 2, 3 anos, na impressão, ela pode ser retirada, né, anotado lá que foi retirado, mas o arquivo, o regimento e o PPP daquela época vai ficar arquivado na escola para sempre, não pode nem jogar fora. Porque aí atualiza de novo, daqui a 2, 3 anos, se precisar. Aí depende muito. Tem escolas que vão precisar de fazer alterações mesmo e adequações, porque ela não fez nada, ela não colocou nada sobre a base até agora, tem a publicação de educação infantil que tem que ser feita, e aí agora vem a da pandemia. Nós criamos 2 arquivos, que são os arquivos da proposta e do regimento, são textos que nós tiramos, tudo da legislação que é preciso ser inserido, eles precisam ser inseridos nesses documentos. Então tem os textos da proposta pedagógica e os textos do regimento escolar. E colocamos em 3 cores diferentes, inclusive, vermelho, azul e verde, cada legislação, porque esse texto aqui é da base. Eu vou pegar esse texto e vou inserir onde na minha proposta? Agora estou vendo um outro texto aqui, numa sequência que nós colocamos. Agora apareceu um outro texto aqui, ele é verde. Ele é verde porque ele é da educação infantil. Eu vou inserir onde na minha escola? Se eu não tenho educação infantil, eu não vou inserir. Ele é específico para educação infantil. Mas nós fizemos 2 arquivos com os textos de cada um dos documentos. A TGE trabalha com revisão de regimento e PPP. Sempre a gente é contratada para isso. Nós temos hoje uma equipe que está preparada para fazer. Porém, a gente sabe que a demanda agora é de todas as escolas. Todas precisam entregar esses documentos na secretaria. E o tempo, para falar a verdade, eu estou achando o tempo já pequeno, porque a publicação ela veio no dia 30 de maio, a nossa aqui, a resolução de Minas. E nós, né, já nessa coisa, que retorne em setembro, mas o tempo ainda é pequeno, porque não se pega nesses documentos e faz de qualquer maneira e imprime, no caso, salva em PDF e manda. Tem que ter uma leitura, tem que ter uma avaliação pedagógica da escola, dos professores, tem que ter as sugestões de toda, seria possível, seria ideal até que a escola fizesse, até com sugestões de pais. Então, é um documento que ele é preparado por todos. O pedagógico da escola, ele faz, mas nós temos uma consultoria em cima disso, mas ele é preparado por todos, vem sugestões, né? Quando a gente manda por e-mail, pede para todo mundo dar uma lida, se tiver alguma sugestão. Não é um documento que começa hoje e termina amanhã. Então, a gente tem visto que o tempo está bem pequeno. Nós pensamos, demanda grande, tempo pequeno, que cada escola pudesse adquirir esse material e cada escola pudesse fazer com a nossa orientação à distância. É uma forma de ajudar mais escolas, até pelo valor financeiro, que fica bem mais em conta. Vocês vão ver na hora que vocês pegarem lá no site, são valores bem acessíveis do que a gente pegar realmente e fazer. É lógico que tem escolas que já não abrem mão, elas não abrem mão da gente de quase um contrato, precisam realmente, tem a dificuldade, e aí assim a gente vai atendendo cada uma dentro da condição. O 8º documento são os projetos, porque escolas nós estamos chamando de projeto, ela precisa também registrar, abaixo aí tem até os pacotes e os valores, mas a escola precisa registrar de que forma que ela vai fazer a revisão de tudo que foi trabalhado no período não presencial, de que forma que ela vai fazer essa revisão de conteúdo, porque tudo que for dado terá que ser revisado. Então, tem escolas correndo com conteúdo que é terrível saber disso.
terrível. Tenho ficado muito triste ao saber que escolas estão preocupadas com a quantidade e não com a qualidade. O importante no momento é que o aluno, ele saiba, ele tenha, o que ele aprender, ele saiba que seu ensino-aprendizagem tenha uma sequência, não fique conturbado. Eu recebi um áudio de uma mãe que uma escola me passou, porque a menina é do 3º ano, do 1º ao 5º, 3º ano, do ensino fundamental, e a mãe manda para a escola, dizendo que está cancelando a matrícula, apesar de que não existe cancelamento, vamos ser bem claras, e vamos falar em cima da legislação. Todos os alunos, todas as crianças devem estar matriculadas na escola, por lei, a partir dos 4 anos. Se a partir dos 4 anos, todos devem estar matriculados, não existe cancelamento, porque se matriculou, só pode transferir. Não existe na legislação dizendo que ele tem que estar frequentando. Ele tem que estar frequentando, mas antes de estar frequentando, ele tem que estar matriculado. Então, não existe cancelamento de matrícula. Ah, mas eles estão pedindo, cancelando contrato de prestação de serviço, no caso da rede particular. Mas eles estão tirando os alunos e dizendo que que o filho não vai voltar mais. Não vai voltar nem esse ano. Eu participei de uma live do INEP. O INEP tem feito lives sobre o Educacenso. Eu nem trabalho com Educacenso. Tem pessoas da TGE que fazem isso, mas eu gosto de assistir para me inteirar das questões de cadastros desses meninos no Educacenso. E aí lá eles disseram, o Educacenso esse ano veio com a data de 11 de março. Todas as escolas devem cadastrar os alunos a partir que estavam na escola até o dia 11 de março. Praticamente todos, porque até então não tinha pandemia e não tinha ninguém saindo da escola. Ah, mas muito triste, porque agora eu vou cadastrar o aluno e ele está em casa e eu estou cadastrando. Sim, determinação legal cumpra-se. Determinou que se cadastre, a escola tem que cumprir e cadastrar. Só que esse cadastro é um cadastro inicial. O Educacenso ele não termina na primeira fase. Ele tem 4 fases. E aí, a primeira fase é o cadastro. A segunda fase, provavelmente em outubro, vai depender do retorno. Eles não estipularam a data certa. Ela pode até ter sido publicada, mas pode ter alteração. Mas, de qualquer forma, nós vamos pensar em outubro. A segunda fase é a fase da retificação. Então, a escola cadastrou um aluno que não existe mais lá, ele não existe, voltaram às aulas, ele não retornou. Bom, esse aluno, ele terá que ser retirado e a escola tem que comunicar que ele está sendo retirado do Cadastro Nacional de Estudantes do Brasil. E aí sim, mandar novamente para o Conselho Tutelar, porque aí sim, são escolas funcionando, é um aluno fora da escola, inclusive do Cadastro Nacional, que não pode acontecer a partir dos 4 anos. Ele tem que estar matriculado. Volta aí eu volto a falar, e aí aquele menino que voltou, ótimo, ele se acha cadastrado. E aí eu volto a falar do telefonema da mãe que ligou para a escola dizendo que a escola, que ela não, inclusive é uma coisa até diferente, ela já tem escola quitada até agosto, e ela fala isso no áudio. O problema dela não é o financeiro, mas o problema dela é o acúmulo e o desgaste e o estresse que está acontecendo na casa dela em relação à filha, por causa da quantidade de matéria, de coisas que ela tem que aprender, da cobrança da professora em cima do que elas têm passado. Não é isso que fala na legislação. Às vezes as pessoas não gostam muito de legislação, mas ela é muito bem feita. Se seguissem, não faziam tantas besteiras. Eu tenho costume, a legislação cumpra-se. Não é isso que diz lá. Eu entendi, se eu tivesse como pedagogo em qualquer escola, eu iria orientar meu professor a não desgastar esse relacionamento e esse vínculo com o aluno, com cada aluno que ele tem. Porque o mais importante nesse momento é isso. É manter esse vínculo, manter esse aluno bem. Como que é falado que todos nós devemos estar bem se o aluno está sendo massacrado ou se o professor está cobrando porque está sendo massacrado pela própria coordenação, está sendo determinando que faça isso, faça isso, faça isso. Eu conheço pessoas que já compraram, professores que compraram
quadro negro e bateram na parede do quarto de casa para poder dar aula, porque não consegue fazer de outra forma. Não consegue dar aula a não ser através de um quadro negro. Então, isso é preciso pensar. E aí, o projeto que fala da revisão, é bem claro, a escola tem que registrar de que forma que ela vai fazer toda a revisão. Então, quanto mais conteúdo, mais tempo ela vai voltar, demorar para voltar. Na hora que voltar o presencial, porque ela tem tanto conteúdo para rever, ou ela vai descumprir a lei e não vai rever tudo. Não entendo o que é. Tem que ser bem feito, tem que ser bem trabalhado, tem que ser bem pensado, bem planejado. A escola precisa planejar adequadamente. Então, planejando certo, ela vai fazer uma revisão adequada. Com a revisão adequada, ela faz uma avaliação diagnóstica de seus alunos, percebe quem não, porque ela pode ter alunos, e todas as escolas a gente tem escutado que possuem esses alunos, elas possuem. Ela vai ter aluno que não fez nada, não participou de nada, que foi para o sítio, ou que, se é da rede pública, não tinha condição de nada. E esse aluno não poderá ser prejudicado. Foi votado nesse link Pandemia Escolas, foi colocado ontem numa página sobre o retorno das aulas, porque foi votado em Brasília, na terça-feira, o parecer desse retorno das aulas. Ele foi aprovado por unanimidade, e agora ele está no MEC para ser homologado. Participou também todos os segmentos, né, todos os órgãos que precisariam estar, FENEP, Undime, com sede, os conselheiros do Conselho Nacional, os deputados aí fizeram lá a votação. Ele foi aprovado por unanimidade. É possível, né, está vindo parecer aí dizendo que é possível que a escola considere os anos de 2020 e 2021 um ciclo único, com 2 anos escolares, que ninguém precisará. Eu recebi de uma escola que ela precisava de avaliar, porque ela tinha que entregar algumas notas ruins para os alunos perceberem que eles não estão levando a sério esse aluno de 6º ao 9º ensino médio. E, peraí, mas a escola quer dar nota ruim, quer se bobear, quer reprovar um aluno num ano tão atípico, que nós, como profissionais, não estamos trabalhando como a gente faria dentro da escola presencialmente. Como que nós vamos querer que esse pai e esse aluno estejam também fazendo de uma forma normal. Então, tudo isso está previsto. Esse parecer, ele já está na nossa página aí do Pandemia Escolas. O vídeo da votação é um vídeo de 4 horas. Eu já escutei mais da metade, mas é porque eles falam muitas coisas que é muito válido para a gente que é educador escutar. Então, eu participei, eu escutei toda essa votação, estou escutando o vídeo agora todo novamente. Essa votação já foi feita. É preciso que as escolas pensem nisso, porque ela terá que documentar. Ela terá que falar de tudo isso que eu falei para vocês até agora, documentando, mandando para a secretaria em PDF, de que forma que ela fez tudo isso, de que forma que ela informou, de que forma que ela programou o não presencial, como é que ficou a questão da carga horária, como que ela registrou isso nos seus documentos oficiais, regimento, PPP, plano curricular, e como que ela programou o retorno, né, com a revisão, com a avaliação diagnóstica e com uma recuperação, se for preciso. Isso é muito importante. Nós da TGE somos uma equipe que estamos, tem o telefone de todo mundo, se não conseguir falar com uma, falem com outra. A todo tempo atendemos pelo WhatsApp, atendemos pelo Facebook, a gente está muito atenta para poder orientar as escolas da melhor forma possível na questão da documentação que vocês precisam arquivar. Existem escolas que perguntam muito se as planilhas de registro dos professores devem ser enviadas juntas. Não. Isso é igual diário, elas ficam arquivadas na escola. Provavelmente essas planilhas, elas serão, provavelmente não, certamente, essas planilhas serão
anexos do diário escolar deste ano. Porque o diário escolar presencial, aquele que todas as escolas estavam fazendo, ele parou no dia 17 de março. Depois do dia 18 não tem esse registro. No dia 17 pode começar o registro no dia 3 de agosto, no dia 3 de setembro, ninguém sabe que dia que retorna. E aí vai ficar um buraco, né? Uma lacuna enorme, que foi o tempo não presencial. Aí registra-se no diário. Do dia tal ao dia tal, as escolas foram suspensas e nesse período foram feitas atividades não presenciais de acordo com a legislação tal. Toda a documentação não presencial está em anexo a esse diário. Pronto. E os diários ficam impressos e são arquivados lá. A gente tem dito às escolas já que agora, uma coisa que a gente percebeu muito, que nós já trabalhávamos com plataformas, com arquivos online, a gente percebeu muito que as escolas agora estão partindo para isso e vendo que a necessidade disso. Então, tentem fazer essa documentação, se vocês conseguirem, e entrem em contato. Qualquer dúvida, nós estaremos disponíveis para orientar. As nossas orientações não são orientações, essas de um telefonema, um WhatsApp, não são orientações cobradas. A gente faz isso com muito prazer. E, se for preciso, a gente interfere para um trabalho maior, a gente combina isso com a escola sem problema nenhum. Eu gostaria eu tentei responder as poucas perguntas que apareceram, não sei se foi muito bem explicado, ou se eu não me fiz entender devidamente, mas tentei fazer da melhor forma possível para que vocês possam fazer, né, essa documentação tranquilamente. Pronto, Inácio? Pronto, Vânia, aproveitando aí, né, o que você falou. Viu que eu sou pontual, né? Oi? Viu que eu sou pontual, né? Demais, parabéns. Você sabe que senão eu puxo a orelha depois, né, atrás de câmera. Como você puxa a minha também. Tá bom. Pessoal, voltando aqui, pegando o gancho final aqui da Vânia, nós estamos registrando todas essas perguntas, tá? A gente vai passar depois tudo direitinho para a Vânia. E uma coisa muito importante, todo o material, tá, que a Vânia está disponibilizando para vocês já está em nossa comunidade, tá? Comunidade. Também. Isso. comunidade.upnote.com.br/. Toda a documentação está disponibilizada lá para vocês, tá? E aí agora, Vânia, vem aquele trabalho, né? Pós-live, que a gente vai juntar toda essa informação. Vamos passar essas perguntas para você e aí você vai responder para o pessoal. Tudo bem? Ok. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Por mais essa live, esse webinar. Nosso terceiro webinar. Já estou convidando vocês para o quarto webinar que nós vamos ter dia 23, possivelmente vai ser 10 horas da manhã, tá? Vai ser, essa live vai ser com a Renata Vicinotto, tá? E o Birani, do Colégio Tarcísio Vicinotto, tá? Vamos trazer também um assunto de interesse de vocês. Como a gente sempre fala, Vânia, o assunto tem que ser o assunto do momento, né? Para as escolas. Sim. E isso que a gente quer trazer para vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. A gente quer agradecer também os nossos parceiros, BioNTech, Academic, a PNE, Consult e Doctopus. Tá bom? Então, pessoal, esperamos vocês, aguardamos vocês no próximo webinar, dia 23. Pode ficar tranquilo que a gente vai mandar o aviso, tá? Provavelmente vai chegar por e-mail e pelo WhatsApp. Tá bom? Vânia, muito obrigado aí, tá? Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Bom dia, bom final de semana.